Costumo dizer, gente, que há pouco mais de 500 anos, navegar era preciso. Hoje, navegar continua sendo o verbo da vez. Numa era em que a internet nos conecta com o mundo, descobrir pessoas, lugares e produtos que atendam o nosso universo, é o que mais me fascina. E por ter conhecido uma época em que a embarcação era outra, eu estou há 30 anos no mercado, eu quero contar um pouco, fazer uma análise dessa história, desse aprendizado e assim desenvolver o que eu quero conversar com vocês. Hoje o assessor de imprensa, o assessor de comunicação, no meu caso que faço imprensa, faço TV também, é mais do que tudo um assessor de imagem, porque tudo mudou. Hoje a gente tem que trabalhar com todas as plataformas e trabalhar em parceria com o digital do artista e pensar muito na imagem. Eu viajo praticamente toda semana e eu costumo dizer que eu conheço cada palmo deste chão, como diz a música, né? A música, assim, sempre ela. A música é o nosso alimento, é o nosso produto de trabalho, é a nossa embarcação para divulgar o nosso trabalho. Então, só lembrando, eu comecei numa época em assessoria, comecei com Franco Escornavaca, meu mestre, e com Cláudio Lisa, eu comecei em 1989, e eu fazia um paralelo de trabalho em redação, trabalhei muitos anos em redação, e como redação sempre pagou muito mal a nós jornalistas, eu peguei freela de release, de assessoria de imprensa, escrevia release. Franco e Cláudio me pediu para fazer release para esse aquele artista. Naquela época eu trabalhava na Contigo, eu comecei no Diário Popular, que hoje é Diário de São Paulo, e fui para Contigo. Só para situar, existiam poucos títulos naquela época. O que existiam eram títulos como Contigo, Amiga, falando de impressos, né? Contigo, Amiga, e Manchete. Tinha uma outra revista chamada Semanário, que como o nome diz, era semanal, depois virou mensal. Contigo vendia mais de 1 milhão de exemplares. E se você imaginar que desse 1 milhão de exemplares vendidos e que tinha pouca assinatura e tal, esse número triplicava. Porque numa casa tinha uma família maior que lia, cabeleireiro, dentista, clínicas médicas, enfim, mas voltando ao nosso assunto. Trabalhava em redação e tinha contato, eu cobria essa área de televisão, tinha contato com pessoas de televisão e tal. E o Franco e o Cláudio me convidaram para fazer freela, escrever release de Leandro e Leonardo, que eram da gravadora Continental, e a dupla que assim revolucionou esse mercado. Eu costumo dizer que Chitão e Chororó é o que abriram as porteiras para o mundo urbano quando fizeram um show no Palace, em São Paulo, uma casa de espetáculo mais luxuosa, e mostraram que o sertanejo era amado, sim. Então, aquele fio de cabelo, eles implantaram aquele fio de cabelo no mercado urbano e deu o que deu, né? E Leandro e Leonardo vieram trazer uma modernidade também, Zezé e Luciano, aquele ritmo mais pop, enfim. E eles me chamaram, eu escrevia muito release para completar o orçamento doméstico. E aí eu escrevia release e tal, e eles começaram a ver que aquelas minhas indicações de levar matérias, de conseguir um espaço aqui, outro ali, o Franco me transformou numa assessora de imprensa junto com Cláudio Lisa, uma assessora de comunicação. Assim eu comecei, com network. Então o primeiro passo é network. Você pode ter contatos, você pode ter um e-mail, mas se você não tiver um contato, se não tiver um jeitinho e acreditar no seu produto, você tem que acreditar. Ali eu comecei com dicas deles e assim o fato tem que existir, a história tem que existir. Naquela época eu escrevia os releases e tinha que mandar por fax, gente. Escrevia nota, sempre alimentei a imprensa com notas, com release. Eles iam fazer um show lá no outro canto do Brasil, então eu divulgava. Outra coisa, você tem que ter sempre seus parceiros. Então eu tinha o Paulo Magalhães em Recife, hoje eu tenho o Bruno, tinha o Rafa Cioli, a Cris lá em BH, eu posso esquecer o nome de alguns,
hoje tem o Eberton, então você tem que ter sempre aqueles seus parceiros. Existem grandes assessores e grandes divulgadores em cada estado. É você conhecer. A gente tem um país continental. Não adianta você pensar no seu artista só regional. Você tem que mostrar o seu artista para o teu Brasil todo. E o curioso é que assim, a gente conhecendo cada canto do Brasil, a gente sabe que cada canto tem seu sotaque, seus ritos, seus ritmos, sua herança cultural e religiosa, cada jeitinho, cada canto típico. Mas a música, gente, tem que ser a mesma. O teu trabalho de divulgação tem que ser o mesmo. E para atingir isso, tem que ter a verdade. Então, o Zezé de Camargo Luciano, o Leandro Leonardo, o Luan Santana, João Neto Frederico, o Henrique Juliano, o artista que for, vou falar de todos os artistas assim, o Roberto Carlos, ele é o mesmo, a música dele é a mesma quando ele sobe no palco do Sul, no palco do Norte, no palco do Nordeste, no palco do Sudeste. A relação fã e artista é sinônimo de identificação. E a identificação nasce do engajamento que se cria com a própria marca. Seja na época do fax, seja na época da internet, seja na época do e-mail, na época daquele online, do WhatsApp, na época que for. A gente tem que ter a identificação e mostrar a verdade. Então, a verdade nossa é o que vale, é o fato. Nós somos jornalistas, nós temos que mostrar isso. Então, eu passava o fax, e tinha redação que às vezes tinham poucos fax e várias editorias, e eu já combinava com o assessor, olha, estou mandando agora, vou lá para a máquina. Eu combinava com o jornalista, perdão, estou indo lá para a máquina receber. Então, era aquela informação que eu passava e depois fazia o follow. O follow sempre tem que existir. Recebeu o meu fax? Hoje em dia, fazendo esse paralelo, recebeu o meu e-mail, hoje em dia recebeu o meu link, né? Tinha fotos, gente, que eu tinha que mandar, não tem essa coisa de scanner, de online, de link, de e-transfer, não. Às vezes eu tinha que mandar o rolo que muita gente revelava, ou às vezes eu tinha que revelar e mandar lá em papel. Você precisa conhecer o produto que você vai divulgar. Você precisa entender, saber o perfil de cada artista, sabe? Então não adianta você prometer milagre, porque milagre não existe. Aos artistas que estão começando, que acham que contratar o assessor de imprensa é estar no dia seguinte na televisão, não. Existe um processo, gente. Existe todo um processo de trabalho. Da música no rádio, do teu colega divulgador dentro de um escritório, que trabalha ali para colocar a música na rádio. É importantíssimo ter isso. Começa lá de uma rádio do interior, da rádio da tua região, e vai trabalhando do que você faz nas tuas redes sociais, mostrando, ter uma música, ter a tua verdade. Eu vou dar um exemplo de um artista que nós pegamos aqui, que é o Pablo. O Pablo, quando saiu do Asas Livres, através do Cláudio Luiz, através do Cabecinho Contratante de Vitória da Conquista, eles apresentaram a gente, e o Josué, o empresário, deu um CD master. Não tinha nada além do que um CD master. E eu falei, eu quero assistir um show dele. Eu fui assistir um show do Pablo e voltei encantada com aquela voz. Voltei encantada com aquele trabalho e com o que ele acreditava. Ele é o criador do arrocha. Ele estava criando um gênero popular. Que é força maior do que o popular, gente. Eu falei, gente, que honra poder pegar. Eu peguei esse CD, eu mostrei, abri, eu chegava para os colegas, chegava para o Cezinha, lá o diretor artístico da Record, ouvi isso, para o Thiago, ouvi isso, para o André Corga, na época na Globo, para vários outros produtores. Eu queria que escutasse, que visse o que ele tinha de shows ali lotando, sem uma gravadora por trás, sem nada por trás, aquele fenômeno ali nascendo, levando multidões. E ali nasceu um primeiro programa de TV, que foi um encontro, na sequência um Legendários, na sequência um Faro, e por aí foi, mas foi ali mostrando para uma Dani do Altas Horas,
Eu lembro o Marcos Bellucci, também nosso, que quando nós chamamos para trabalhar Marcos Bellucci há mais de 6 anos atrás, quando eu peguei e falava, Dani, entra aqui, a Dani do Alta, se estiver me ouvindo, ela vai lembrar disso, vê aqui o Bellucci, vê a essência desses meninos, é um mostrar, é um trabalho de formiguinha, sabe? É você mostrar ali mesmo a sua marca, e comunicar, e falar mesmo com quem você quer falar, com o produtor, com a redação, e batalhando matérias em revistas, ver a linha editorial que precisa trabalhar aquele artista, e divulgando e mostrando. E aí a gente pegava, eu lembro que eu falava pra Dani, falava pro pessoal, falava, gente, eles já fizeram alguns programas de TV, o sonho deles era fazer uma Globo. E eu falava, olha aqui, ó, o Bellucci imita várias pessoas, além dessa característica do romantismo e de tudo, eles têm um humor, eles têm uma alegria. Eu abria mesmo, pedia mesmo o pessoal abrir o computador e eu mostrar ali. É você ir até você convencer mesmo, sabe? Não adianta ser um trabalho burocrático, você ficar ali só mandando e não. O Henrique e Juliano, que hoje eles não estão mais com a gente, mas o Henrique e Juliano, o César também, do Legendários, me deu essa oportunidade. Marcos e Bellucci também eles não deu essa oportunidade, mas voltando, o Henrique e Juliano, o Cezinha colocou ele no Legendários, e foram o João Neto e Frederico que falaram, trabalha essa dupla aqui com a gente, o Vander também conversou, e eles fizeram sem ter uma gravadora ainda, hoje estão super bem, também com outra assessora e também com gravadora, a gente pegou eles com gravadora também, e eu lembro que eu falava assim, ouve aqui, ouve essa música, ouve esse estilo, porque o bacana é você ver quando o artista tem um estilo próprio. O artista que tem um estilo próprio é a prova viva de que ele vai existir, vai fazer a sua história. Não adianta ser uma cópia, não adianta ser um genérico, não adianta chegar e achar, vou contratar um assessor no dia seguinte e voltar no programa XY, não. Você tem que imaginar que você tem que ter uma base sólida, uma história tem que ser construída, e para isso existem processos. E o nosso papel é justamente acreditar no que o empresário, como eu estava falando agora, o Vander acreditando naqueles meninos, o Neto Frederico acreditando naqueles meninos e mostrando ali. Foi o primeiro programa de TV Legendários, depois foi o Faro, foi o Encontro, foi a Xuxa, foi o fazer acontecer o que a logística e o investimento de um empresário em rádio, em redes sociais, em palco, que é a maior divulgação de um artista, está ali. E para você mostrar e acreditar, você tem que, acima de tudo, acreditar. E muito, 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 muito. E humanizar. Eu não sei se vocês percebem, eu costumo humanizar. É redundante, é esquisito, mas humanizar meu artista. Humanizar em qualquer situação. Porque a gente hoje vive no mundo virtual. Mas o que o mercado tem que descobrir é que no mundo virtual, a conexão que nos une, nos torna reais, é humanizar. Então eu humanizo meu artista desde a época que só tinha os impressos e eu mostrava o que era a essência dele, quando eu peguei o Zezé de Camargo e o Luciano, que a gente começou a trabalhar, e eu até que assinei a primeira matéria, era Zezé de Camargo e Luciano levam a mediunidade ao sertão. Eu tinha que mostrar eles de alguma forma, gente. E a forma foi, o Zezé quando contou que o amor nasceu de que deu um comichão, o disco já estava pronto, vocês viram isso no filme, e aí nasceu a 13ª música, e naquela época não se colocava 13 faixas num disco, num vinil, e ele conseguiu colocar porque ele acreditava no amor, olha o acreditar que eu falando, né? E aí eu cheguei pro Décio Pettinini, que era redator da Contigo naquela época, e falei assim, gente, o Zezé de Camargo sentiu um comichão na mão, e ele falou, é o amor, ele escreveu ali o amor, ele falou, é o amor que vai fazer. Então, o que eu tinha de fato? Eu tinha o amor, eu tinha aquela história. E com aquela matéria da Contigo que eu coloquei lá, que tipo foi uma mediunidade, meu lead, que não era, mas era assim, uma sensibilidade dele, né? Uma coisa sensitiva de que tipo, eu tenho que colocar essa música e essa música acontecer. E aí foi isso, foi com aquela matéria, que hoje seria mais fácil pegar aquele link,
que eu pegava aquela matéria, mandava por fax, eu peguei várias edições de Contigo, comecei em várias revistas, e Capa de Alto Astral, e uma TV junto com a gravadora, com Tânia Figueira, com Kátia Barbosa, com Eliana Brito, que foram fundamentais nesse processo. E foi um conjunto, foi uma equipe, foi um acreditar, e a história toda vocês viram, e a gente está aí com esse talento desses meninos. O talento é peça fundamental, o acreditar aqui na assessoria de um Franco, de um Cláudio, empresários, de um todo. A gente não é uma ilha, né? Então eu estou sempre falando aí dessa embarcação da música e desse processo todo que eu vivi até chegar aqui, de cada artista, e lembrando, são casos e casos, sabe? São casos e casos quando o Wander e o João Neto Frederico gravaram um DVD em Palmas e nos chamaram. Eles estavam na época com o Celso Junte, um pouquinho antes estavam com a Luana Lázaro, e aí falaram assim, olha, a gente precisa desse gás, desse mostrar, eles vão estar com a gente vai entrar com a música deles em novela e vamos mostrar, vamos fazer Globo que eles nunca fizeram, e vamos ver outras, e aí foi indo. Então cada artista, o que eu começo, o que eu pego, o que eu costumo negociar com as produções de TVs, é sempre ver o perfil, aquilo que eu estava falando, ver o perfil de cada um. Eu entrevisto eles, eu vou tirando histórias deles, sempre peço, me manda histórias, o que tem, vou tirando de pouquinho, às vezes nem eles percebem. E cada programa eu vou mostrando uma história, seja familiar, seja um detalhe, seja uma curiosidade. Então, por exemplo, muita gente fala, poxa, 26 anos com Zezé e Luciano, e ainda tiro lágrimas e emoção. Eu vou em cada produção. O último Sabrina, o Zezé se emocionou, são 26 anos ali, buscando a emoção que existe. Quem lida com música, quem lida com arte, tem uma emoção, gente, que vem da alma. Então eu cheguei para a Bruninha e para a Rita e falei assim, gente, vamos pegar os amigos que faziam parte, os amigos que isso, sempre tem alguma historinha, sempre tem alguma coisa para se fuçar. Foi aquilo que eu falei, a história é a nossa base, a história é o nosso todo. É o mostrar, é o associar, é a identificação com o público. Olha, humanizar, acreditar, identificação. É você sempre mostrar em cada programa, como o Pablo, a Karine já marcou, Karine que é meu braço direito, esquerdo, como mostrou do Pablo, o Léo já mostrou muitas histórias de Marcos e Belucci, de Munhoz e Mariano, de tantos outros. Ali, alguma coisa que emocione, não chorar, é a emoção. É o identificar com o público de casa. Uma música identifica, o nosso trabalho tem que complementar esse todo, né? Então, aí está o segredo dessa conexão. É ter uma linha de comunicação que fale direto, que fale sem rodeios, com objetivo concreto, com identificação com o público. Aquele público que você quer atingir é o mesmo público que teu artista quer. A gente não pode ter medo de mostrar um produto em que a gente assina embaixo, junto com o empresário, junto com a gravadora, junto com todas as equipes que envolvem. Porque, como dizia o velho guerreiro, quem não se comunica se trumbica. E eu tenho muito a navegar e muitas plataformas esperam por mim, pelos meus artistas. Eu espero cruzar com cada colega, em cada porto que eu me senti segura. Voltando naquele porto que a gente para, seja numa redação, seja numa produção, que a gente vai apresentando ali o trabalho, a gente tem que sempre pensar nas notas. Eu me preocupo em cada palavrinha que eu escrevo no release. Eu imagino o release como um lead. Eu vou mandar aqui para Mila, se ela quiser mostrar esse último release que eu fiz do Luan Santana, da música Check-in, que ele está lançando aí já 8. Então eu acompanho a gravação e como nasce cada release, como nasce cada situação que eu quero mostrar para a mídia, a história dele, a história de cada artista, cada produto, cada situação que a gente tem que mostrar, a gente tem que acreditar. E acima de tudo, o relacionamento com cada colega, de um jornal de bairro, de um fotógrafo, de um site, de um blog, de um site pequeno. Cada pessoa é importante dentro de um processo. É importante demais dentro de um processo de divulgação. O jornalista de bairro ou o jornalista daquela cidade do interior é o que exerce domínio naquela região.
Você não pode imaginar que só a Folha de São Paulo, só o Estado, só a Globo, só a Record, só a SBT são os principais. Não, num processo todos são. Porque quem exerce o domínio na Gazeta da Cidade X é a Gazeta da Cidade X que chega. Então divulga, faz o teu produto chegar, atende cada um, manda material para cada um. Eu acho que tem vários assessores, ou vários colegas, ou vários jornalistas, vários fãs que me acompanham, sabe que eu gosto dessa atenção. Lógico que a gente não consegue dar atenção para todo mundo, mas é igual aquela música do João Paulo e Daniel. Você vai ouvir minha declaração de amor, sabe? Você vai ouvir o meu trabalho com a ajuda da imprensa. A imprensa e a mídia, a televisão, eles são, você não pode ser um para-raio, eles são as pessoas que vão te ajudar, são a peça fundamental para você mostrar o teu trabalho, o seu artista. E esse artista que está começando, que tem uma ansiedade assim latente, tem que imaginar que o assessor de imprensa não é um milagreiro, mas se você tem uma história, se você acredita no passo a passo, no processo, no caminho, acredita em você. Entre nessa embarcação, que a música é a melhor viagem. Um beijo, espero ter colaborado de alguma forma. E estou aqui para dizer e para agradecer a todos que sempre me ajudaram, estiveram comigo, seja assessor de um evento, seja assessor de uma casa, né, Bruninho, Rafa, Paulinho, que Deus o tenha, Cris, Eberton e tantos outros, seja o contratante. Eu procuro sempre me relacionar com todos, ver o que o contratante quer, o Patrick lá do Espírito Santo, o Luiz Augusto e tantos outros. Acima de tudo, gente, ver o que cada um quer. Fazer essa parceria, como eu falei, a gente não é uma ilha, a gente navega juntos, né? E hoje em dia, trabalho digital junto com o digital de cada escritório, o release sendo compartilhado, explore muito essas suas redes sociais, porque a realidade mudou, né? O que antes a gente divulgava mais só as revistas, só os jornais, só isso, não, hoje é um todo. As redações estão entrando nesse universo, muitas estão virando portais como a Quem. Você tem que saber, hoje a linguagem tem que ser mais curta, mais direta, mais ali a legenda, né? Hoje o release é uma legenda, release de um evento é uma nota legendada, né? Para você chegar, e o release você faz ali, explora e manda para todo mundo. O factual é muito importante, você tá sempre ali imaginando. Hoje o artista, ele tem, pelas redes sociais dele, ele já é uma notícia em si. Então eu vou dar um exemplo. O Luciano, ele não é o tipo que gosta de ficar fazendo ensaios, Luciano Camargo, de ficar atendendo revista para fazer ensaio, para posar, para isso e para aquilo. O que eu faço? Tudo que ele posta nas redes sociais dele, eu pego às vezes um link, eu aviso um colega, aviso um Dri do UOL, aviso uma Keia, o pessoal já sabe dessa minha característica, e já pega, divulga ali do Luciano, e com isso acaba o que o público quer ver do dia a dia do Luciano sendo divulgado. Vocês entenderam? Cada característica, o perfil de cada artista, com aquilo que a gente sabe que o nosso colega de uma redação quer, é isso que a gente tem que explorar, conhecendo e mostrando, e lembrar que hoje a gente vive navegando. Tudo tem que estar trabalhando a imagem no digital, e não esquecer o quanto a rádio é importante. Gente, a rádio é importante numa época de guerra, o pessoal usar os sinais de rádio. Então não imaginar que você vai migrar aquele teu investimento só para a internet ou para os likes, ou, viu, empresário, não abdicar de um veículo que enfrenta eras e de época, que entrou, adveito da televisão, e a rádio continua existindo, que vai entrando tudo, vai entrando a força dos impressos e a rádio existindo. É a gente imaginar que é um todo. Todos os veículos de comunicação são muito importantes num processo de divulgação. Beijo.